final do vovô. Terminou o jogo na Arena Pernambuco, 2 pro Náutico, 1 pro Ceará. Vem aí o lance final com todas as informações, entrevistas e opiniões aqui na equipe Bola na Rede. Náutico, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Adriano Júnior. O lance final com a equipe Bola na Rede começando agora, né? 1 pro Ceará, 2 pro time do Náutico. Jogo finalizado na Arena Pernambuco. Na saída dos jogadores, nós vamos convocar o nosso repórter Luiz Guilherme, que traz informações lá direto da Arena Pernambuco, tá de São Lourenço da Mata. 2 gols de Sassá no primeiro tempo, o Ceará reagindo com Magno Alves descontando no segundo tempo. 2 pro Náutico, 1 pro time do Ceará, né? O nosso outro representante, o Icasa, acabou ficando no empate em Juazeiro do Norte, no estádio Romeirão. 1 pro Icasa, Lucas Gomes, 1 pro time do Joinville, Bruno Aguiar. O Joinville permanece na liderança até aqui na abertura dessa rodada, da 22ª rodada. Joinville chega a 40 pontos. O Avaí é o segundo, 38. O Ceará permanece em terceiro, aliás, com 38 pontos. O Vasco permanece na 4ª colocação, também Adriano, 38 pontos, Luiz Guilherme. Ouve aqui a palavra do Magnato, artilheiro do Brasil, com 33 gols. Vamos tentar aqui, né? A gente leva os gols, né? Não culpando o zagueiro, porque todos perdem. Assim como eu tive uma chance agora no segundo tempo, poderia empatar mais 2-0. Se jogando fora de casa já torna mais difícil ainda. Mas é o Campeonato Brasileiro, Série B, assim, todos os jogos são difíceis. Agora temos que nos recuperar mais uma vez fora diante do Paraná. Aí a palavra do Magnata, e olha, parece que um preparo físico de um garoto de 19, 20 anos, aí o Magnata na entrevista, e dizendo, agora se preparar para o Paraná, porque o Ceará vai ter uma segunda partida fora de casa, vai jogar fora. Houve aqui o goleiro, o Júlio César, claro, contente com o resultado, a vitória diante do Ceará, ele que não fez tanta defesa assim, mas conseguiu garantir o resultado. Ganhar do Ceará não é fácil, você viu que a gente lutou até o final, tem que comemorar com a torcida que está ajudando, está apoiando, está tentando fazer uma boa recuperação, mas eu acho que depois do jogo do Paraná mesmo, acho que a gente pode afirmar que a gente está na briga, porque a gente tem uma sequência, se a gente fizer essa sequência boa, a gente está praticamente qualificado para subir. A palavra do Júlio César, e o Dado, ele dizia inclusive antes da partida que o Ceará, ele, no entendimento do Dado, é a equipe mais qualificada da Série B, e ia ser um jogo muito difícil, palavras do treinador da equipe do Náutico. O Ceará que sai de Pernambuco e vai direto para Curitiba, onde na terça-feira, 7h30 da noite, lá na Vila Capanema, no estádio Durival Brito, enfrenta a equipe do Paraná. Agora, Luiz, é com essa dupla de zaga aí que vai, não vai ninguém mais, não. Olha, eu creio que o caso o Sandro ficou fora por conta do terceiro cartão amarelo. Eu acho que ele volta, claro, e vai formar a dupla de zaga ao lado do Alex, porque eu creio que o Anderson ficou na capital cearense, não foi por nenhum problema, não estava suspenso, não estava contundido, foi opção técnica mesmo. Deixa eu interferir aqui nesse trabalho do Luiz Guilherme. Eu me lembro que a Copa do Mundo começou no dia 13 de junho, parou o futebol, 13 de junho. Naquele momento, a diretoria do Ceará disse, vou contratar um zagueiro. 13 de julho, 13 de agosto, que dia é hoje? Amanhã vai fazer 90 dias que o Ceará prometeu, tá procurando um zagueiro, tá aí. Entregou pontos na partida, três partidas seguidas, entregando, nas duas perdeu. Foram 6 pontos perdidos por incompetência de diretoria. Criou-se aqui um muro de proteção, ninguém pode criticar essa diretoria, que fez muito mais. Eu critico o momento. O Ceará faz 90 dias amanhã que prometeu contratar um zagueiro e não conseguiu. Isso é incompetência. Pode doer em quem doer, não me interessa não. E o detalhe, o regulamento da competição estipula o prazo do dia 26 de setembro para se contratar. Até lá pode, ou seja, o Ceará tem aí 13 dias praticamente para poder contratar. Pô, se não contratou em 90, vai contratar em 13? Exatamente. Aí a pergunta, outra coisa,
não tem mais zagueiro de qualidade dando sopa por aí, né, no mercado. Então é difícil, né? O Icasa estreou 6 hoje. O Náutico estreou 4 hoje. Pra todo mundo tem, só não tem pro Ceará. E o técnico, não sei se é do ABC ou do América, ele estava dizendo o seguinte: eu quero contratação, porque sem contratação a equipe não pode ir muito além na Série B. E ele diz isso, o time estando lá atrás, e o Ceará precisa reforçar esse elenco, porque tem que ter elenco de qualidade para chegar a uma Série A no final da temporada, meu caro Adriano Júnior. Tá certo, Luiz Guilherme, Edmilson Maciel, daqui a pouco também tem Martins Andrade, J. Rômulo, também opinando nesse lance final. Já tem lance final aqui, o pós-jogo com a equipe Bola na Rede, Campeonato Brasileiro da Série B, 2 pro Náutico, 1 pro Ceará, jogo que acabou agora há pouco com narração de J. Rômulo na Arena Pernambuco. Daqui a pouco tem mais lance final. Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação. A rádio oficial do forró. Adriano Júnior. Tá certo, meu amigo Javan Rosa, estamos no lance final, equipe Bola na Rede, a 3FM 91,3, a rádio oficial do forró. Vamos dar uma passadinha aqui nos jogos, resultados dessa noite, né? O Icasa ficou no 1-1 jogando no Romeirão, resultado não muito bom pro Icasa, que permanece na 18ª colocação na zona de rebaixamento com 20 pontos apenas, né? É difícil a situação do Icasa, que está a 4 pontos do América de Natal, que é o 16º com 24 pontos, né? O último fora da zona do rebaixamento. E caso tem que se basear a partir do último para ele tentar sair dessa zona perigosa, a zona de rebaixamento onde Icasa se encontra. O Náutico derrotou o Ceará 2-1 na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Oeste, Sampaio Correia, lá em Itápolis, interior de São Paulo, ficaram no 0-0. Daqui a pouquinho, 9h50 da noite, lá em Lucas do Rio Verde, no estádio Passo das Emas, o Luverdense recebe Lucas do Rio Verde, a visita da Ponte Preta, né? Esse jogo que encerra aí a rodada dessa noite da Série B, porque amanhã teremos mais jogos, né? A partir das 4h10 da tarde, no Mané Garrincha, o Atlético Goianiense recebe o Vasco da Gama. Certeza o Vasco vai ter muito mais torcida do que o Atlético Goianiense jogando no Mané Garrincha. Acho que até em Goiânia teria. E no Independência, o América Mineiro recebe o Boa Esporte. No estádio Durival de Brito, o Paraná Clube enfrenta o Santa Cruz. Jogos das 4h10. Também o clássico lá em Natal. ABC e América de Natal jogam na Arena das Dunas às 4h10. Os jogos da noite, a partir de 9 horas da noite no Canindé, a Portuguesa enfrenta o Bragantino. E no estádio Ressacada, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, o Avaí enfrenta a equipe do Vila Nova, o Lanterna Vila Nova. A classificação no momento: Joinville primeiro, 40 pontos, após o empate lá em Juazeiro do Norte, 1-1 com o Icasa. Avaí joga amanhã, segundo, 38. Ceará terceiro, já jogou, perdeu, permaneceu com 38 pontos. O Vasco da Gama é o quarto, joga amanhã. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense em Brasília, também tem 38 pontos. O Náutico, com a vitória, alcançou a 5ª colocação provisoriamente, porque tem o restante da rodada amanhã, 34 pontos. A Ponte, que joga amanhã em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense, tem 34 pontos, é a 6ª colocada. As equipes que estão mais próximas aí do G4 no momento. Zona de rebaixamento: Bragantino 17º, 20 pontos, Icasa também 20 pontos, 18 é o 18º, desculpa, a Portuguesa é a 19ª com 17 pontos, o Lanterna é o Vila Nova, 14 pontos na 20ª colocação. Aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode continuar interagindo conosco através do WhatsApp 8935-1841, através do facebook.com/ebola na rede e também o Twitter, @ebola_na rede, né? É o lance final com a equipe Bola na Rede, repercutindo aqui a derrota do Ceará frente ao Náutico lá no Recife, né? Na região metropolitana, na Arena Pernambuco. Vamos conversar aqui com Edmilson Maciel, J. Rômulo e o nosso Martins Andrade. 2-1, Edmilson. O Náutico praticamente se fechou no segundo tempo e o Ceará teve chances, diminuiu,
mas não conseguiu empatar o jogo. Verdade. E o jogo das falhas, não é? Uma falha do zagueiro Amaral, zagueiro improvisado, uma falha do zagueiro Alex Lima, que o cara girou em cima dele, ele foi fazer linha de impedimento e ficou na rua, e uma falha do técnico. Eu sempre estranhei. Se você está improvisando o zagueiro, você tem que pelo menos dar mais proteção, tá certo? Não custa nada. Já que você não tem uma zaga confiável, e o Alex Lima já mostrou que tem suas deficiências, tá improvisando o Amaral, essa dupla de zaga nunca jogou junto. Pode até ter treinado, um como zagueiro e outro como volante. Então, lógico, era você pegar e improvisar alguém, ou proteger mais essa zaga para não ficar tão exposta, tá certo? Zaga que ficou fazendo linha de impedimento, como o segundo gol da equipe do Náutico. Então, achei que falhou o Sérgio na escalação, a sua vocação ofensiva, mas tem uma hora você jogando fora de casa, aberto, sem zaga, uma zaga que você sabe que não tem qualidade, nem entrosamento, nem tem a zaga completa, porque está improvisando. Para mim foi o grande mal do técnico Sérgio Soares, e pagou caro por isso, porque foram 3 pontos que foram para o espaço. Ceará faz 2 jogos fora de casa, Martins Andrade. O primeiro já se foi contra o Náutico, o Ceará foi derrotado, não jogou tão mal, né? Criou oportunidades, quem acompanhou o jogo, mas perdeu o jogo. E amanhã tem o complemento da rodada, os adversários podem diminuir aí a questão e encontrar. Ele não vai sair do G4 na rodada, porque o 5º colocado já jogou o Náutico e não pode alcançar mais ele. E chegou aos 34 pontos, está 4 pontos do Ceará. A Ponte joga amanhã, pode ir vencendo o Luverdense, pode encostar, mas fica 1 ponto a menos. O Ceará joga terça-feira lá no Paraná. Que mudar nesse time, né? Para poder tentar pelo menos marcar pontos nesses 2 jogos fora de casa. A má notícia. Tem que mudar a má notícia. Olha, coisa ruim se espalha logo. Naquela época que o goleiro do Ceará estava ruim, aí o pessoal, quando ia jogar contra o Ceará, o cara já dizia, olha, o goleiro está aceitando todas. Isso aí, o jogador de futebol, ele tem uma ética muito forte, mas do time dele para fora, entre eles conversam essas coisas. Então, essa má atuação da zaga do Ceará já começa a se espalhar Brasil afora. Essa improvisação já está começando a se espalhar. Os caras vão para. Você viu hoje que o Náutico jogou dois atacantes velozes em cima do meio de zaga do Ceará, e ela acabou sobrando 2 vezes para o pessoal complementar. Então, isso começa a ir além fronteira. As pessoas começam, os treinadores, os espiões, esse pessoal que fica passando informação de um estado para outro, mandando vídeo. Eles começam a dizer, olha, a situação do Ceará tá ruim, o meio de zaga deles é ruim, é fraco. Joga fulano, quem vai jogar no próximo domingo talvez seja Cicrano, Beltrano. Então, isso aí é uma situação muito difícil para quem joga futebol. Quem jogou futebol sabe como é que se espalha rapidamente essa conversa, né? Então, todo mundo vem jogar em cima daquele miolo de zaga do Ceará. Perdeu já 2 partidas, com essa é a terceira que perde com falhas ali no miolo da zaga. E acho que está faltando uma liderança dentro de campo para o Ceará, porque mesmo assim, se jogando com 2 jogadores numa situação dessa, tivesse um líder ali dentro, que tivesse força pro grito, para chegar junto, olha, vamos para cima, fulano volta aqui um pouquinho para cobrir, né, e tinha condição de fazer isso aí, tivesse uma liderança dentro de campo com uma certa dominância em cima do elenco, eu tenho para mim que tinha se evitado muita coisa. Do jeito que vai, começa a se espalhar uma notícia, e notícia ruim, e se espalha rapidamente. Passe na Audimotos, acelere para sair da rotina. Audimotos 4006-2520. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos 1713, com telefone 3484-6533. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. J. Rômulo, a torcida também quer ouvi-lo aqui no lance final com a equipe Bola na Rede, mas primeiro eu gostaria de falar com você desse atacante Sassá, né, do time do Náutico, que chegou como reforço agora para a equipe, e você falava dele, que já viu atuar, né, um jogador de 20 anos, jogador jovem, e que o Náutico atacou pouco, mas os lances de perigo protagonizados por ele, em sua maioria. Os 2 gols
E também no segundo tempo ele também perdeu uma chance incrível. O Ceará, por sorte, não tomava o terceiro gol numa finalização do jovem jogador, do atacante Sassá. Até o Luiz Guilherme fazia um trocadilho, né? Que ele estava com a 99. Esse é o atacante mais perigoso, porque ele é 9 mais 9. Antes do jogo isso, né? O Luiz parecia que estava prevendo. O Sassá fez os 2 gols no Ceará. É verdade, ele acabou realmente mostrando que é um centroavante perigoso. Eu já o tinha visto jogar pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, pela equipe do Botafogo, e até comentei antes, dizendo que já ele tinha jogado contra a equipe do Ceará, mas era o Saci, que eu me reportava, me fiz confusão, né? Mas o Saci é um bom jogador novo, jogador de força e um jogador de definição, né? Que aproveitou, e aquele que o Martins estava dizendo, que notícia ruim se espalha com muito mais rapidez do que uma boa notícia, e é verdade mesmo. Então já avisaram para ele, ó, a dupla de zaga do Ceará não é a titular, tem jogador improvisado, e o Sassá aproveitou-se disso, fez o primeiro gol numa falha do Amaral e o outro na enfiada no meio ali do miolo da zaga alvinegra, fez o segundo, mostra realmente que é um jogador de qualidade, é um jogador que certamente o Botafogo o emprestou para o Náutico para que ele ganhe cancha e vai servir depois a equipe do Botafogo. Eu também me preocupo com essa situação de zagueiros, né, improvisados, mas mesmo assim o Ceará jogou hoje, e o Martins falava no intervalo que o Ceará perdeu 3 grandes oportunidades, mesmo com a zaga falha e com os 2 gols de falha da zaga alvinegra. O Ceará perdeu 3 gols no primeiro tempo. A história do jogo poderia ser outra. Então aquela vocação do treinador em jogar com um time mais ofensivo poderia ter dado certo se os atacantes não perdessem gols, como o Magno perdeu no primeiro tempo, como o Bill perdeu no primeiro tempo, não é verdade? Como o Magno perdeu agora no segundo tempo. Quer dizer, não é por conta de uma partida de futebol, pelo menos eu vou entender assim, que vou tecer críticas veementes ao trabalho do Sérgio Soares, que tem sido um bom treinador, tem mostrado isso. O Ceará se mantém aí no G4. O intuito do Ceará, claro, é buscar a primeira divisão, não importa se vai ser o primeiro, segundo, terceiro, o quarto colocado, mas o intuito é de chegar à primeira divisão. Claro que num campeonato difícil, como o da Série B, como o da Série A, acontecem os percalços. E uma derrota para a equipe do Náutico, que não é um bom time, mas aconteceu, fazer o quê? Não é por isso que eu vou, pelo menos eu vou tecer realmente veementes críticas ao Sérgio Soares. Se tem dado certo os gols, se os atacantes fossem mais felizes e tivessem feito os gols perdidos no primeiro tempo, no segundo tempo, a história do jogo teria sido pelo menos um empate ou quem sabe a vitória do Alvinegro. Galera participando conosco, daqui a pouco o J. Rômulo volta aqui no lance final. O Jardel do Pirambu, torcedor do Vozão, chateado com a derrota, né? Evidentemente. Temos aqui mais pessoas conosco aqui no WhatsApp 8935-1841. Deixa eu ver aqui o Robson, manda um alô pro Jotinha. Tá lá no Aço Cearense, ouvindo aqui a programação esportiva com a equipe Bola na Rede. Obrigado, Robson, pela sintonia. Tem pessoas aqui também conosco, concordando aqui com o Edmilson Maciel, com as críticas que o Edmilson vem tecendo a direção, mas infelizmente a galera tem que se identificar pra gente também poder falar o nome, né? Não adianta só mandar mensagem. Vamos aqui, o Pedro Henrique da Praia de Iracema, aqui em Fortaleza. É possível que desde a derrota para o Botafogo e a contusão do Sandro tenha desestabilizado o elenco, a ponto de não render o mesmo que vinha rendendo? Uma pergunta aqui, Edmilson, do Pedro Henrique da Praia de Iracema. Você concorda com ele? Desde a contusão do Sandro, a defesa do Ceará não se achou mais? Olha, é que há uma precariedade, não é? A gente quando critica, e eu critiquei a diretoria do Ceará porque 91 dias que anunciou que iria contratar um zagueiro e não contratou ainda. Deixar para contratar depois que não tiver mais tempo para inscrição? É isso. Porque todo mundo está se reforçando. Será que não tem um zagueiro no Brasil à disposição? É isso, é incompetência, tá certo? Então, agora, é lógico, se você tem 2 zagueiros em condição razoável, boa, tanto o Sandro quanto o Diego Ivo, e aí os caras se quebram, tem que cair de rendimento. Cai mesmo, porque o efeito está chegando lá atrás. Quantas derrotas o Ceará já acumulou por falta de jogadores de qualidade, de substitutos à altura?
E numa competição como essa, Série B, 20 clubes para 16 ficarem de fora, só 4. 80% não sobem. 80% desses clubes ficam no meio da viagem. Então você não pode dar mancada como esse tipo, tá certo? E tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Há quanto tempo não se critica que o problema do Ceará é defensivo, tá certo? E a minha crítica ao Sérgio Soares é porque, poxa, se você tem 2 zagueiros bons no time, os 2 se quebram, você vai botar um zagueiro que é mais ou menos sofrível e um improvisado acolá, aí você joga com um volante só, eu critico dessa forma. Porque a vocação do time é ofensiva, tá certo, mas tem hora que você, jogando fora de casa, você tem que repensar. São peças que podem comprometer o trabalho como comprometeram hoje. Perfeito, Edmilson. Temos aqui mais perguntas de ouvinte. Deixa eu passar essa aqui pro Martins Andrade. O Marcinho do São João do Tauap. Depois desse tropeço, será que vale a pena? O Jota também pode responder, o Edmilson, mas eu vou começar com o Martins. Será que vale a pena poupar o Magno Alves do jogo contra o Paraná? Afinal, o treinador, o Martins, planejou já poupar o Magno para esse jogo fora, mais um contra o Paraná. Já que o Ceará joga terça-feira contra o Paraná e na sexta-feira já enfrenta o Avaí, no jogo, teoricamente, 6 pontos na Arena Castelão. E o torcedor pergunta aqui se vale a pena, depois do tropeço de hoje, poupar o Magno Alves para terça. Uma das coisas mais conhecidas que tem no futebol é aquela de que a melhor defesa é um ataque. Então, se a defesa do Ceará não está bem, os titulares não estão ainda em condição de retornar à equipe e formar aquele cinturão bom que a gente estava acostumado, então você tem que reforçar o ataque para pelo menos garantir na frente aquilo que você não tem uma garantia lá atrás, né? O gol é uma garantia na frente. E o gol que o Ceará está tomando lá atrás não deixa de ser uma situação vexatória. Então, reforça-se o ataque para tentar conter a deficiência que o Ceará está apresentando na defesa. Essa é a nossa opinião. Para você, Edmilson, você pouparia o Magno para o próximo jogo? O torcedor pergunta aqui para vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Já há um consenso de que pela idade, pela sua condição física, pela resposta advinda lá do departamento médico, dos seus especialistas, ele tem que ser poupado, porque não adianta você querer colocar o jogador agora, quebrar, e aí os 2 jogos de volta, o Ceará joga 2 fora e 2 em casa. Aí os 2 jogos de volta ele fica fora. Tem mais é que poupar mesmo. É melhor poupar agora do que ficar sem 2 jogos aqui, tá certo? Ele não tem histórico de contusões justamente por isso, né? Porque ele é poupado, né? Você não vê o Magno no departamento médico. Departamento médico, fisiologista, esse pessoal sabe, hoje é técnico, isso é científico, tem aparelhos que indicam determinadas células começam a aparecer, determinadas anomalias no organismo que começam a ser detectadas por esses modernos aparelhos, indicam que o jogador está no extremo. Ele tem um limite para trabalhar. E aí, não tem nem dúvida, vai ter que poupar e... quem bota qualquer coisa, não pode quebrar o jogador, porque tem 2 jogos em casa, amigo, e ganhando 2 é festa, não tem problema. J. Romulo, para você. É complicado, tá certo? O Magno Alves, por exemplo, eu levaria. Talvez nem eu colocasse de saída no jogo, não fosse titular, mas deixaria no banco. De repente o Magno poderia entrar em 15, 20 minutos para acabar o jogo e poderia ser a solução para a partida contra a equipe do Paraná. Todo mundo sabe, todo mundo vê, nós que narramos o jogo, nós que trabalhamos nos jogos do Ceará, vemos que o Magno Alves é a principal referência do ataque alvinegro. Tanto é que ele é o artilheiro do Brasil com 33 gols, é o artilheiro da Série B com 13 gols. E como diz aquele meu amigo que o time, para ganhar, e o centroavante vive de gols, aquele meu amigo que diz vive, viu? Martins Andrade vive. Eu levaria pelo menos no banco, para numa necessidade, sabe, crucial, o Magno Alves entrar e resolver, que a gente sabe que ele resolve mesmo. O Magno é um jogador diferenciado, apesar de todos esses problemas já mostrados aí pelo Edmilson, de fisiologia. Todo mundo entende que o Magno não é um garoto, tem que ser poupado, tem 2 jogos em casa que são fundamentais, eu também concordo, mas pontuar nessa situação do campeonato, o Ceará não saiu do G4 não.
E nem sairá até o final da rodada, nem sairá. Nem sairá, pois é. Mas de repente, perdendo pro Paraná, e na combinação dos outros resultados, ele pode sair do G4. Não é verdade? Aí vai complicar aquele anelo de voltar à primeira divisão, mesmo tendo os 2 jogos em casa. Mas nós sabemos que a Série B não é uma competição fácil, não. Já viu o Ceará perder dentro de casa, como pode perder ainda nesse campeonato dentro de casa. Então eu levaria o Magno, não colocaria no time titular, mas deixaria no banco, com a perspectiva dele entrar e tentar resolver o problema do Ceará, porque todo mundo sabe que o Magno Alves é o melhor atacante que o Ceará tem. O Bill de vez em quando faz os seus gols, o Lima já entrou em diversas partidas, hoje entrou aqui também, fugiu tanto da área hoje o Lima, que não sei como é que o centroavante foge tanto da área como o Lima fugiu hoje. Poucas vezes eu vi tentando disputar uma bola por acolá. Fez um passe bonito pro Magno Alves, que perdeu, até reclamou na saída, entrevistado e ouvido pelo Luiz Guilherme, mas eu sinceramente não o pouparia de todo, não. Pouparia 50%, botaria no banco, precisasse, vai Magno, é você que tem que resolver mesmo. Acerto, J. Rômulo, deixa eu mandar um alô aqui pro Jardel, do Comando Iparana, tá ligado conosco aqui também, com a equipe Bola na Rede, na 3FM. Galera não para de interagir conosco após o jogo, após uma derrota do Ceará, o Átila, Eone, Maria das Graças, Monguba, galera de Pacatuba, boa noite para vocês que estão conosco aqui. O Robson, ele fala que a solução pro lugar do Magno Alves, próximo jogo, seria o Robinho, né? A opinião do torcedor aqui. Eu acho até que ele poderia botar o Bill, o Bill junto com o Nicão. Reforça um pouco o meio ali com o Souza, tá certo? Eu colocaria um volante mais, tá certo? Agora o Ceará tá com problema de volante, né? Porque só tem o Marcos Vinícius para jogar, porque o Everton também tá lá, né? Já tá na zaga. O Everton não joga há 8 meses, tá certo? Jogou esse ano. Quem? O Sandro deve voltar, não é? Tem Michel como volante também. Pronto, mas o Michel tá quebrado, nem viajou, tá certo? Então se o Jota tá lembrando muito bem, o Sandro tá voltando, porque ele saiu pelo 3º cartão amarelo, tá certo? Então se o Sandro volta, eu faria o seguinte, eu particularmente, colocava o Souza ali, dava um pouco mais de liberdade ao Ricardinho e ao Eduardo, e colocava o Nicão como segundo atacante, que originariamente ele é segundo atacante. Ele não tem jogado as últimas partidas, mas seria uma alternativa. Colocar o Nicão como segundo atacante ao lado do Bill, era uma alternativa que ele pode até usar. Se o Sandro já volta e o Alex Lima pode compor a zaga, o Amaral já é uma opção também de volante. Também, pois é, bem lembrado, né? Aliás, esse Alex Lima, ele falhou lá, tá certo? Ele não tem jogado bem, mas ele bem acompanhado, eu não acredito que ele seja ruim como estava na companhia do Anderson, não. Perfeito para você, Martins. É sempre assim uma complicação pro treinador, já que ele é orientado a poupar um jogador como o Magno Alves, que é o principal jogador do Ceará, sem sombra de dúvidas. E sempre fica essa, né, de quem ele vai colocar para substituir o Magno, porque não tem um jogador no elenco do Ceará com essas características. Agora, vindo de uma derrota, o torcedor fica um pouco apreensivo, porque o Magno vai ser poupado e fica querendo que o Magno jogue, forçar um pouco a barra, mas o fato é que não deve jogar. Para você, qual seria a alternativa do Sérgio Soares pro lugar do Magno Alves? Olha, o Ricardinho, se já está muito habituado a jogar ali atrás de volante, mas ele poderia ser um jogador que, com o Souza em campo, ele poderia ser avançado um pouquinho, ele poderia ir um pouco mais à frente, porque ele tem uma característica até próxima ao do Magno Alves, que é a batida, né? Ele é um jogador que tem uma batida muito forte e bate muito bem na bola. Ele poderia, numa jogada dessa, junto com um jogador de mais força ali na frente, poderia ser o Bill ou o próprio Lima, numa jogada dessa que o Magno Alves faz muito, né? Que é passar pelo lado, na hora que o centroavante que tem mais força domina, ele vem chegando pelo lado, e aí ele rola e a pancada, a batida. O Ricardinho poderia ser esse jogador, né? Eu sei que quebraria um pouco esse progresso que o Ricardinho vem tendo, que é jogar de volante tentando armar de trás, mas o Ceará, se conseguir colocar o Souza numa condição boa ali atrás, junto com o João Marcos, e reforçar também um pouquinho pelo lado esquerdo a chegada, como já tá sendo feita, do Eduardo, o Nicão poderia ser o meia, e
e o Ricardinho, o homem que poderia chegar junto ali com o Bill ou com o Lima. Repito, pela qualidade que ele tem de bater na bola. Não é um atacante de força, mas é um atacante que tem uma qualidade muito forte de bater na bola. E ele pode resolver em uma ou duas pancadas, né? Adriano, eu queria só mandar aqui um abraço pro Fábio Henrique, ele tá mandando uma mensagem muito interessante. E o meu amigo Holanda Júnior, concordo com o que a gente está dizendo, tá certo? Holanda da TV Diária. Isso, Holanda da TV Diária. Aliás, ele mandou aqui 4 comentários pelo WhatsApp. Vou convidar a Holanda para ser nosso comentarista, viu? Muito bom, muito legal, viu, Holanda? Tá certo. Cimenta por dia, a força que vem marcada no nome. 0800 705 7575. Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Fechando os jogos dessa noite, da 22ª rodada, no estádio Passo das Emas. Em Lucas do Rio Verde, Luverdense e Ponte Preta joga no primeiro tempo. 0-0 é o placar. O jogo começou há pouco tempo, encerrando a noite de Série B do Campeonato Brasileiro. Já que amanhã teremos o complemento dessa rodada, né? A Ponte Preta vencendo, encosta no time do Ceará, tem 34, vai a 37 pontos. E o Luverdense em vencendo, o Luverdense hoje é o 9º, né? O Luverdense vai a 35 pontos, também encosta ali no G4. Daí a importância do próximo jogo do Ceará não perder, pelo menos pontuar, retornar para jogar em casa diante do Avaí, já pelo menos com um ponto, né? E não ser derrotado na próxima rodada, porque os adversários estão se aproximando. O torcedor continua aqui interagindo. O Américo do Conjunto Ceará diz que com essa zaga, se não mudar, o Ceará vai para a Série C. É a opinião do torcedor. Deixa eu fazer aqui uma pergunta ao Luiz Guilherme. Luiz, estava programado, já que o Sandro ficou, me permita, viu, Adriano? Já que o Sandro ficou, porque pegou o 3º cartão amarelo, estava programado ele viajar para o Paraná, Luiz? Haveria sim essa possibilidade de ele viajar, até porque... A não ser que essa zaga desse show aí não precisasse dele, né? O que aconteceu? No caso, dentro da programação, o Magno Alves voltaria agora, depois da partida. E iria, naturalmente, o Sandro. Por quê? Porque o Sandro está em condição, sim, de atuar. Tomou o 3º cartão amarelo e foi suspensão, e iria para o Paraná, para Curitiba. Acontece também que com a situação do João Marcos, pode ser, por ele ter levado 20 jogadores, o João Marcos vai voltar, porque também está fora, aí cumprir suspensão, e ele não levou na relação o Michel, volante. Mas em contrapartida, ele tem o Amaral, que pode ir pro banco na função dele de volante, ser opção ao lado do Marcos Vinícius, que também foi relacionado em seguida. Então, o que acontece? Penso que vá daqui só o Sandro e retorne de lá para cá, de Recife para cá, o Magno Alves, porque está na programação poupar o atleta, e o João Marcos, que acabou tomando o 3º cartão amarelo. Você está acompanhando o lance final com a equipe Bola na Rede, aqui na sua 3FM 91,3. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500. Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança. 3307-0550 é o telefone. É a opinião aqui do torcedor, é isso que me faz tirar o chapéu para vocês da equipe Bola na Rede. Cada qual expressa sua opinião e respeita a do outro. João Paulo Quintela, obrigado pela força aí, João Paulo, e também pela audiência aqui com a equipe Bola na Rede. Quem está conosco aqui também, o Salles Neto, do Jardim América. O que o Ceará pode fazer nessa altura do campeonato para melhorar a defesa, né? A pergunta dele aqui, do Salles Neto, do Jardim América. Salles, é muito simples, leva o Sandro, tá certo? Que ele vai jogar, e já é um reforço, tá certo? Diego Ivo, como ele saiu, transfira a pergunta dele, do Jota, pro LG. E o Diego Ivo já pode jogar? Não, o Diego Ivo deve passar 2 semanas, porque no departamento médico. De joelho, né? Porque foi joelho. Então, é um período, pelo menos ele fica fora aí dos 3 a 4 jogos. Ainda tem um detalhe, ele ainda volta fora de ritmo, tem a transição. Então, a condição dele foi, infelizmente, era um risco programado e acabou não dando certo. Ele vai passar uma época no Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz, aqui pra você que tá no dia a dia do Ceará lá, tá certo? Tem mais uma aqui também da Naudiana pro Luiz, né? Ela pergunta sobre o Gil, por que ele não tá sendo mais relacionado? Tá machucado?
Não, o Gil tá treinando, não tá no departamento médico, é uma opção do treinador. É um jogador que tá, mas é opção do treinador. Eu acho que ele tá preferindo o Lulinha, porque ele sabe que o Lulinha tem potencial. Não tá jogando nada, mas tem potencial. Só que o Gil, às vezes que entrou, mostrou. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a pergunta é fácil de responder, pela sua capacidade, todos os dias que você tá no Ceará. O que tá vendo com o Anderson? Olha, o Anderson é aquela má fase do jogador. Mas Luiz tá com 7 meses já. Tem especulação, dizia lá o jogador, será que ele tá levando uma vida extra-campo? O Anderson é casado, tem família, é aquela má fase, na verdade, que o atleta passa. Ele chegou aqui empolgado, vinha do Fluminense, onde não vinha bem, e chegou feliz, teve uma passagem boa no Fluminense, depois também caiu muito de produção, mas não chegou a encontrar, infelizmente, o seu futebol, aquele que a gente conhecia. E ele, não que não tivesse tido oportunidades, que teve, jogou o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, mas infelizmente não atravessa um bom momento. E aconteceu daí não ser relacionado, também não foi problema de contusão, foi opção do treinador, ele não foi, e o técnico preferiu colocar um jogador improvisado, que foi o Amaral, na posição. Pagou por isso porque o Amaral entregou, né? Foi ridículo o que aconteceu com o Amaral. 20 minutos depois aconteceu com o zagueiro lá do adversário, o Bill sozinho, ele chegou, deu um totalzinho e a bola foi pra fora. O Amaral foi... mas é a responsabilidade de quem escala, né? O jogador foi improvisado. O jogador é profissional, ganha e não pode cometer esse tipo de erro. Mas ali ele tá improvisado, né? Eu coloco deposito mais na conta do treinador que escalou um jogador improvisado tendo 2 zagueiros. No caso, no banco, o Wellington e o Anderson, que ficou na aquela situação que ele vivenciou hoje, ele já deve ter vivenciado também como volante, viu? Porque o volante também passa por aquilo ali. A bola passou nas barbas dele, aqui, ele deixou a bola passar, teve medo de fazer gol contra, que dá um bico da bola pra cima, rapaz. Se não tiver, vem pra mim que eu ensino. Agora, me permita, Adriano, por exemplo, eu ouvi do Sérgio Soares dizer que não levou o Anderson para poupá-lo, porque tá mal, né? Tem entrado mal, não tem jogado. Tem que trabalhar mais, né? Eu vi a entrevista, ele tem que trabalhar mais. Trabalhar mais, e por isso não levou o jogador para poupá-lo de qualquer um outro vexame que ele pudesse dar. Agora, por exemplo, o Amaral entrou no jogo passado jogando de zagueiro. Todo mundo disse, eu até fui um dos tais que disse, será que encontrou um zagueiro para a próxima partida? E baseado no que o Amaral entrou... terminou jogando Amaral e Helder Santos, e não tomaram gols do América. 10, 15 minutos. Não, mas de qualquer forma entrou essa dupla. Mas o Amaral jogou mais tempo, né? Logo que o Diego Ivo se contundiu no primeiro tempo ainda, 16 minutos. Pronto. E o Amaral jogou. Então veja só, qual é a do técnico? Ele tem um zagueiro que foi recentemente contratado, não conhece o elenco. Se o colocasse, poderia queimar o jogador. Verdade. E não renderia, ele estaria também colocando em risco o seu trabalho. Aí coloca o Anderson, que tem falhado, preferiu colocar o Amaral, que entrou bem no jogo passado. Tudo certo. Não é tudo certo. Agora, qual é a culpa, por exemplo, que eu não estou defendendo o Sérgio Soares, não. Tô só para. Mas aqui a gente pode defender, a gente pode divergir. Eu não tenho nem procuração para defender, né? É a minha opinião, né? Qual é a culpa do treinador colocar, o cara se ouve bem. Todo mundo disse, o Amaral jogou pra caramba quando entrou no lugar do Diego Ivo. Aí o cara entra, comete uma falha, que acontece o gol do adversário. Uma falha de jogo, né? Que pode acontecer com qualquer jogador, pode acontecer com qualquer jogador. Aí, por exemplo, você defende que ele deveria ter entrado com 2 volantes. Mais protegido. Mas se tem também 2 volantes, não poderia ter acontecido o gol também do Náutico? Poderia. Só que a lei das probabilidades é menor. Mas veja só, a lei das probabilidades também não é maior em relação ao time que joga, como joga o Ceará em busca do gol. Tanto é que teve 3 chances reais no primeiro tempo de balançar a azede do Náutico e não fez. Se o Ceará tem balançado a azede do Náutico 3 vezes que perdeu no primeiro tempo, o placar teria sido 3-2 para o Ceará, com o gol do Magno, 4-2 para o Ceará. E Jota, o Botafogo virou o jogo contra o Ceará com 4 volantes em campo. Pronto. Né, com 4 volantes. O Ceará com 4 volantes em campo. Pois é complicado. Eu defendi, complicado. E a vida de treinador, vou te contar, é complicadíssima. É verdade. Uma das coisas que eu jamais seria na minha vida era treinador de futebol. Primeiro porque eu não entendo muito de futebol,
E segundo, porque... Pois eu queria ser para ganhar o que eles ganham. Mas quando eu critiquei o Sérgio foi porque, poxa, se você não tem zaga, você sabe que o problema, o grande problema do Ceará nesses últimos partidos tem sido o sistema defensivo. Era o goleiro, voltou o Luiz Carlos, tudo bem. Aí agora você entra sem um zagueiro de confiança e um outro zagueiro que não é zagueiro, tá ali improvisado, não custa nada você se proteger um pouco mais. Tá jogando fora contra o Náutico, que nas últimas 6 partidas tinham ganho 4 e um empate. Perdeu uma só, quer dizer, vem subindo de produção. Você não pode se expor desse jeito. Aí foi que eu achei o erro do Sérgio Soares. Tá certo, Edmilson, J. Rômulo, Martins Andrade também pode entrar no papo. Martins tá calado aí. Tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Ponte Preta vai recuperando aí a posição do início da rodada, a 5ª colocação, vai a 37 pontos. A Ponte faz 1-0 no Luverdense, lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, com gol de Thiago Alves, zagueiro que já passou aqui pelo time do Icasa e pelo time do Fortaleza também, Martins. Eu tava ouvindo aí a discussão, é muito boa a discussão. Agora, eu acho assim, o técnico, ele é quem define baseado no que o jogador apresenta no treinamento. Então, se o jogador ele se comporta de uma certa maneira no treinamento, é aquele que vai. Só que lá dentro, de repente, a gente observou que no caso do miolo de zaga do Ceará, não é o primeiro jogo que esses 2 jogadores falham. Esse me parece que é o 3º jogo e o Ceará perde. E todas as bolas ali pelo meio. Então, inclusive eu cheguei a sugerir no jogo passado que o Ceará entrasse com um líbero atrás. Mas aí difícil é arranjar esse jogador, porque tem que ser um jogador mais alto, aquela coisa toda. Então ele teria que ter um líbero por trás. Porque aí quando falhasse um dos 2, teria mais um volante, que seria uma pessoa lá atrás para fazer essa cobertura. Infelizmente, o Sérgio não joga com esse jogador, ele prefere manter 2 volantes, um mais livre para criação, que é o Ricardinho, e o outro mais fixo, que é para lhe dar um pouquinho mais de proteção nas bolas de lado, longas de lado, que é o João Marcos. Mas fica devendo aí o técnico do Ceará uma melhor correção. Então, para mim, que se ele achasse pelo menos um capitão, né, um líder dentro de campo para orientar a moçada nesse momento, porque a gente nota que tem momentos que eles batem cabeça. No segundo tempo, logo que começou o segundo tempo, a gente viu o Ceará batendo cabeça, o pessoal discutindo, a bola indo para um lado, indo para o outro, sem nenhum nexo. O Souza entrou e praticamente não acrescentou nada ao time do Ceará, porque errou muita bola, e ele que é um jogador expert nesse toque de bola, tal qual o Ricardinho, mas infelizmente o Souza não tem apresentado, exceto uma partida que foi contra o Oeste, me parece, contra o Oeste, que ele jogou bem e o resto não jogou mais nada. Então, o Ceará precisa, e o seu técnico também, precisa, na hora que definir o jogador de área, o zagueiro de área, os 2 zagueiros de área, ele precisa definir alguém que vai ficar ali perto, porque a gente está observando que a falha, ela vem se repetindo, e como eu falei há pouco, isso aí daqui a pouco ele começa a se espalhar e todo mundo já entra em campo sabendo por onde é que vai jogar, né? É pelo meio, é pelo miolo. E isso aí é o que é o complicado pro futebol, porque quando eu vou enfrentar um adversário que eu já sei por onde eu vou entrar mais ou menos, aí começa a complicar, porque a bola vai sempre para ali, é uma atração, ela vai sempre para aquele lado. Vou colocar jogador mais veloz, vou colocar um centroavante mais oportunista, de mais choque. A bola vem por alto, eu vou me chocar com o zagueiro, que eu sei que tem um que vai sobrar e ele vai complementar. Então é complicado, isso é um problema para o Sérgio Soares resolver o quanto antes que essa notícia comece a ficar mais espetacularizada, como a gente chama, né? Lojão Itaécia em Calcaia, agora com Argamassa Promassa, Estrada Velha de Caraí, próxima à rotatória. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. O telefone é o 3290-1277. Deixa eu abraçar a Cláudia na Aldeota, é sempre muito cordial conosco aqui, amiga do Edmilson e também do J. Rômulo. Tá legal, e abraçar o Catão, né, que é amigo da Cláudia. Também, é verdade, sempre fala. Meu amigo de infância, o Catão, jogava bola pra caramba. Agora, Adriano, um recadinho aqui da equipe Bola na Rede. Se o seu carro puxa para um lado, puxa para o outro, gasta pneu, o pneu fica todo irregular,
anda todo atravessado. Tá na hora, amigo, de você levá-lo ao Zé Maria. Leve o seu carro lá na oficina Center Norte, que é a melhor cambagem de Fortaleza. É o melhor cuidando do seu carro realmente, com cambagem, com alinhamento, balanceamento, de roda, né? Especialista, meu amigo Zé Maria, que fica aí na Justiniano de Serpa, 176. Sei que agora o Chagas está chateado com mais uma derrota alvinegra. Não tem nada não, Chagas. Na próxima a gente recupera. Um forte abraço aí pro Chagas, pro Zé Maria, o pessoal da oficina Center Norte, aí na Justiniano de Serpa, no Otávio Bonfim. O telefone é o 3281-4295. Leve o seu carro lá, amigo, que ele sai andando bem direitinho. Valeu, Jota. O lance final com a equipe Bola na Rede. Só mandar os abraços aqui pra galera que tá interagindo conosco, que a gente vai iniciar a votação do craque Bola na Rede. Aqui o Marielvis Nunes, no facebook.com, ele não concorda que o time tem só que subir, não. Ele quer que o Ceará brigue para ganhar o título da Série B. Ele diz assim: se não consegue ganhar um título da Série B, vai fazer o que na Série A? Só passear? Temos que querer mais um time, com a torcida do Ceará tem que brigar por títulos de expressão nacional e entrar no hall dos grandes clubes brasileiros. Opinião do Marielvis Nunes aqui no facebook.com/Bola na Rede. Tem 19 também correndo atrás desse título, né? Brincadeira. Tem muitos, né? O Regis Bernardo, desculpa, ele disse que sempre vai acreditar no Ceará. Tem muitas rodadas e não vai desistir aí em acreditar no acesso do Vozão. A opinião do torcedor. O Irã Carvalho diz que o sinal de alerta já está ligado. O Ceará não abriu o olho, sairá do G4, fica difícil voltar. Ele e o filho dele, Ítalo, estão no Conjunto Ceará, acompanhando o trabalho da equipe Bola na Rede aqui na 3FM. A Leila diz que o Ceará tem que reagir, não pode perder da forma que perdeu, né? Galera que está interagindo conosco no facebook.com. Críticas aqui em cima do Assisinho, que entrou e sentiu, não colaborou muito com a equipe. O Glauco do Passaré está criticando aqui o Assisinho. Mais torcedores aqui criticando o Assisinho. Vanucci Mendes diz que no próximo jogo o Magno seria uma boa opção no banco. Olha, esse aqui quer que o Assisinho substitua o Magno, não está criticando o Assisinho. O Glauco disse que o Assisinho não é jogador para Ceará, já diverge do outro. Tem mais aqui a galera. O Neto, o toque pan-americano, com a zaga fraca dessa não vamos a lugar nenhum. O Adriano de Messejana pergunta se com a derrota o Ceará corre o risco de sair do G4. Não, achará. O Ceará pode perdendo o jogo e com os resultados, o Ceará pode ficar na 4ª colocação. Mas na próxima rodada, terça-feira, aí sim, se ele perder, ele pode deixar o G4. Então é bom ele não perder a próxima rodada diante do Paraná. O Thiago, o Vitor, Kleber, o Laírton e o Cléo, o Eurias, Shirlane, a Júlia e a Liana também conosco. A Marta Nobre também está aqui também, triste com a derrota do time do Ceará. Bola rolando pela Série B, a Ponte Preta vai vencendo o Luverdense, né? Primeiro tempo, estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Ponte Preta 1, 0 pro Luverdense, Thiago Alves de cabeça aos 12 minutos do primeiro tempo. Só o restante da rodada de amanhã. Amanhã os jogos das 4h10 da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Atlético Goianiense e Vasco da Gama na Arena Independência, em Belo Horizonte. Também às 4h10, América Mineiro e Boa Esporte. No Durival de Brito, em Curitiba, o Paraná Clube recebe o Santa Cruz. O clássico lá na Arena das Dunas, entre ABC e América de Natal. Teremos também a Portuguesa no Canindé enfrentando o Bragantino, esse jogo às 9 da noite. Também às 9, na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí recebe a equipe do Vila Nova. O Icasa empatou em 1-1 com o Joinville. O jogo começou às 7h30, já foi encerrado em Juazeiro do Norte. O Náutico venceu o Ceará 2-1 e o Oeste ficou no empate em 0-0 com a equipe do Sampaio Correia. Vamos agora eleger aquele que foi o nome do jogo, aquele que foi o melhor em campo, aquele que foi o dono da bola na vitória do Náutico. 2-1 pro Ceará, jogo que aconteceu na Arena Pernambuco. Vem aí a escolha do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora,
Os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Essa é a 3FM 91,3, a rádio oficial do forró, equipe Bola na Rede. Futebol a 3, muito mais futebol pra você. E a escolha do craque Bola na Rede, Edmilson Maciel, inicia a escolha aí do craque do jogo, craque Bola na Rede, Edmilson. Pegou na bola 4 vezes, fez 2 gols e deu uma na trave. Sassá do Náutico, o atacante que marcou os gols da vitória do Náutico. Boa noite pra você, Edmilson. Boa noite. Edmilson Maciel votando em Sassá, autor dos 2 gols do Náutico na vitória contra o Ceará. Luiz Guilherme, você agora elege o craque Bola na Rede, na sua concepção? Olha, eu vou votar como uma marchinha de carnaval, né? Sassaricando, que realmente eu vou com o Edmilson, não tem outro jogador. Sei que você estava adivinhando, você fez aquele trocadilho no início do jogo, que ele estava com a 99, que ele é o atacante mais perigoso. 99, a numeração, é 9 mais 2 dobrado, né? O número 9 2 vezes, mas na verdade, olha, ele tinha só um gol. Fez 2, tá com 3. E já tá com o mesmo número de gols dos artilheiros do Náutico. Que é o. No começo esse ataque é bom do Náutico, né? Estava bom antes dele chegar, né? Que é o Vinícius e aquele número. Não, eu tô falando que ele chegou agora, ele já atingiu a marca do artilheiro do Náutico, porque o ataque tava mal demais lá. Exatamente. Os 2 artilheiros. E ele agora se igualou. O Náutico não tem um ataque tão eficiente assim, e ele já é um dos artilheiros da equipe. E aí a defesa do Ceará sempre colaborando assim, né? Tá complicado. Portanto, meu voto é do Sassá. Lembrando que o Ceará amanhã já segue para Curitiba e na terça-feira enfrenta o Paraná Clube na Vila Capanema. A gente se encontra na segunda-feira dentro do Faixa Nobre. Boa noite para você. Bom final de semana a todos, boa noite. Bom final de semana. Valeu, Luiz Guilherme. Mais um voto para Sassá. Deixa eu só dar uma faturada aqui. Escola Nossa Senhora das Graças, há 45 anos, o saber ao seu alcance. Do infantil ao 9º ano, no bairro Henrique Jorge, com telefone 32900302. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. Eletro Castelo, o melhor preço em pisos, lâmpadas, fios e cabos. Clarindo de Queiroz com Imperador, com o telefone 3231-7270. Autopeças Santo Antônio, 3 lojas na cidade. Baterias LR é com a gente. Skynet, a sua opção em TV por assinatura. Ligue 91830342 ou 8835-5301 e fale com o Marcos. Para você, J. Rômulo, o craque Bola na Rede. Olha, se for ao pé da letra, craque, né? Craque. O Sassá não é um craque. É o nome do quadro, né? É o nome do quadro. O jogador que se destacou, que foi feliz na partida. Foi o mais feliz da partida, pegou 4 vezes a bola, fez 2 gols. Mas essa palavra craque, ela é muito profunda, né? Por exemplo, se vê um craque hoje, assim, das antigas, eu acho que o Martins, Edmilson lembra, você não que é mais jovem, mas você vê o Zé Eduardo jogar. Ele era craque, né, Martins? O Zé Eduardo, Hamilton Melo, né? Eu tô me reportando também, sei onde é que você quer chegar. Pois é, né? O craque hoje é nome de outra coisa, inclusive. Exatamente. Uma droga terrível, né? Exatamente. Mas não, mas é o craque com CK. O nosso craque aqui é com QUE. É verdade. O craque na sua totalidade, no seu significado, aqueles que a gente viu jogar no passado. Mas hoje, a gente tem que, por exemplo, um craque hoje, o Magno Alves é um craque. Mas se ela perdeu, como é que eu posso escolher o Magno Alves? Fez o gol só. Mas o Sassá foi aquele que se destacou, porque fez os 2 gols, pegou 4 vezes a bola e fez a alegria do torcedor do time do Náutico. 2 gols, meteu a bola na trave, quase faz o 3º. Né? Então, pra mim, o melhor do jogo foi o Sassá. Aí eu me lembro do personagem, Sassá Mutema, também de novela, né? Salvador da Pátria. Salvador da Pátria, né? Você também é noveleiro, né, Adriano? Antiga isso daí, viu? Você foi longe. Fui longe, né? Você foi uns 25 anos atrás. Pois é, e o Luiz, lembrando sempre com essas boas tiradas dele das marchinhas de carnaval, Sassá saricando. Muito bem, Sassá pra mim o melhor do jogo. Um abraço a você, Adriano. Valeu, Jotinha. Boa noite pra você e bom final de semana também, mas antes, né, você tem um recadinho. Um recadinho aqui pros amigos, que estão ouvindo a nosso lance final. Seu carro está com um problema, amigo, puxando para um lado, puxando para o outro, gasta pneu, está todo atravessado, é hora de levá-lo lá no Zé Maria. Lá o Zé Maria trata do seu carro e ele sai
andando direitinho, rodando direitinho. Fica ali na Justiniano de Serpa, 176 no Otávio Bonfim, o telefone 3281-4295, é a melhor cambagem de Fortaleza. As grandes oficinas mandam para o Zé Maria os carros para fazerem cambagem, além de balanceamento e alinhamento. Oficina Auto Center, fica na Justiniano de Serpa, 176 no Otávio Bonfim. Se eu estender meu boa noite aqui ao amigo de Javan, um dos melhores operadores do Brasil, a sua família, né, que tá lá acompanhando. Seu sogro, o melhor operador de estúdio da equipe Bola na Rede. É verdade. Mas você é bom, Javan, você é muito bom, é competente, viu, Javan? Muito competente. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, lembrando que a nossa equipe estará em campo domingo, né, com o jogo do Fortaleza contra a equipe do Paysandu no PV, com às 7 horas da noite no Castelão. No Castelão, né? Castelão, com a narração do brilhante Kleber Bezerra de Menezes e toda a equipe. Eu estarei em casa acompanhando, tá bom, Adriano? Valeu, Jotinha, até terça-feira, né, quando o Ceará estará em campo mais uma vez em Curitiba, enfrentando o Paraná no Durival de Brito. Terça-feira às 7h30 da noite, nós estaremos transmitindo a partir das 8 da noite aqui na 3 FM, Futebol A3 pra você. E o Sérgio Soares vai ter um trabalho danado para montar esse time, né? Defesa, meio campo, ataque, mas ele ganha pra isso. Aguardemos, né, então? Aguardemos. Forte abraço. Valeu, Jotinha. Bom final de semana pra você e vamos encerrar com o Martins Andrade, que vai votar aí no craque Bola na Rede, na sua concepção. O destaque do jogo, craque Bola na Rede, Martins Andrade. O Sassá já venceu e já ganhou essa parada, mas eu que sempre gostei de correr ali pelo meio de campo, eu gosto sempre de olhar jogador do meio de campo. E hoje o Ceará tem um jogador muito lúcido, que é o Ricardinho. Para mim, eu fico com o Ricardinho pela lucidez nesse jogo de hoje. Foi um jogador que se destacou, errou poucos passes, foi à frente, ajudou a criar, inclusive ajudando ali na criação do gol do Ceará. Então eu fico com o Ricardinho pela lucidez dele hoje nesse time do Ceará. Se tivesse dois Ricardinho ali atrás, eu tenho certeza que a história seria outra. Boa noite para você, Martins Andrade. Boa noite a você também, Adriano. Até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte, Martins. Ok. Valeu, Martins Andrade. Votando no Ricardinho, né? Não tivemos unanimidade hoje, mas ganhou a eleição, o escolhido pela nossa equipe, em sua maioria, o Sassá, o camisa 99 do Náutico, que marcou os gols da vitória do Náutico, 2-1 em cima do time do Ceará. Edmilson Marcel, J. Rômulo e Luiz Guilherme votaram no Sassá. Martins Andrade elegeu o Ricardinho do Ceará, camisa 8 do Ceará, como craque Bola na Rede, mas venceu a eleição pela maioria. O Sassá, atacante de 20 anos, que pertence ao Botafogo, está emprestado ao Clube Náutico Capibaribe. É o craque Bola na Rede da vitória. Náutico 2, Ceará 1, jogo que transmitimos agora há pouco, narração de J. Rômulo, direto da Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife. São João da Mata, né? O nome aqui, né? São Lourenço da Mata, isso. São Lourenço da Mata, cidade da região metropolitana do Recife. Primeiro tempo, a bola rolando para o último jogo da noite dessa Série B, né? Dessa 22ª rodada, já que ela terminará amanhã, né? A rodada inteira. O Aponte vence o Luverdense por 1-0, gol de Thiago Alves, cabeça aos 12 minutos do primeiro tempo, né? E nós vamos ficando por aqui. Equipe Bola na Rede dá um tempo, mas volta domingo, né? Domingo voltaremos a partir das 6 horas da noite com o nosso pré-jogo, o nosso pontapé inicial para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Paysandu, direto da Arena Castelão. Às 7 da noite, a bola rola com a narração de Kleber Bezerra de Menezes. Tricolor de Aço tentando vencer mais uma para garantir já a sua classificação de forma antecipada. E será contra o Paysandu. Kleber Bezerra de Menezes narra, com comentários de Eduardo Matos, Jude Caio Jacó, reportagens de Rodrigues Andrade e o nosso Alex Oliveira, o nosso incansável Alex Oliveira, domingo a partir das 6 da tarde, a bola rolando às 7 da noite com narração de Kleber Bezerra de Menezes. Até lá, você fica aqui na 3 FM 91,3, aproveita esse resto de noite sexta-feira, curte a programação da 3 FM,
vai para aquela bolada esperta, toma aquela cerveja e continua por aqui, na 91,3, a 3FM, a rádio oficial do Forró, agradecendo Djavan Rosa na técnica de estúdio. Tchau! Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz.